Não adulterarás é o 7º mandamento. O que Deus quer preservar ao dar esse mandamento? O que abrange este mandamento? Trataremos deste assunto na nossa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui na EBD Comentada Online. Nós estamos dando prosseguimento às lições bíblicas no 2º trimestre, na revista que trata dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje, que será ministrada no dia 1º de maio de 2022, trata do tema O casamento é para sempre. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui na EBD Comentada Online, no meu canal Pela Bondade do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra e ilumine a mente daqueles que estão também assistindo para que juntos possamos compreender e praticar, pois esse é o propósito do ensino da Tua Palavra em nome de Jesus. Eu quero, desde já, agradecer a todos vocês em todas as partes do Brasil que estão assistindo a EBD Comentada Online. As pessoas estão deixando comentários, sempre dizem de onde estão assistindo. Eu quero agradecer os que estão dentro e fora do Brasil, porque nós temos pessoas também na Holanda, na Espanha, nos Estados Unidos e em Portugal. Pelo menos se você está em um desses países, você já tem dito. Mas tem alguém que pode estar fora do Brasil, que não está nesses países, e se quiser também coloque aí de onde você está assistindo. Eu quero agradecer você de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Amapá e do Pará também. Quero agradecer você do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Quero agradecer você do Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília, Distrito Federal, de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e também do meu Rio de Janeiro, e você do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Ore por mim, pois eu preciso muito, junto com a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, porque somos necessitados que vocês nos ajudem em oração. Eu quero recapitular nesse momento as lições que nós já estudamos. Estudamos na lição 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Na lição 2, estudamos sal da terra e luz do mundo, nosso testemunho, nosso comportamento. Na lição 3, estudamos Jesus, o discípulo e a lei. Na lição 4, estudamos resguardando-se de sentimentos ruins. Aprendemos que homicídio não está apenas no sentido de matar uma pessoa, mas podemos cometer homicídio no coração. E na lição 5, vamos estudar hoje: o casamento é para sempre. Guarde isso, o casamento é para sempre. Texto áureo da nossa lição de hoje está em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Essa é a vontade de Deus. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo de número 5, versículos 27 a 32, que diz: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Primeiro, Jesus mostra o mandamento de Deus: não cometerás adultério. Depois ele vai ampliar isso e dizer que aquele que olha de forma
a cobiçar uma mulher, já cometeu adultério no seu coração. E agora ele vai dar uma orientação. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus não está mandando ninguém se mutilar. Assista a lição até o final para você compreender isso aqui, tá? E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Eu quero apenas avisar que durante a lição talvez você me veja passando a toalha, porque aqui no Rio de Janeiro está muito quente. E eu estou tentando não usar o ventilador, porque eu só tenho o ventilador nesse caso. Nós não usamos ar-condicionado. E ele acaba trazendo um ruído e acaba dando um pouco de eco na aula. Então eu estou tentando ao máximo. Quando não tem jeito, aí eu tenho que ligar mesmo. Então você me perdoe se você me vê assim, às vezes, enxugando, porque realmente precisa, tá? A palavra-chave desta lição é o quê? Casamento. A palavra-chave é casamento, tá? E falando em casamento, eu queria contribuir de alguma forma com vocês, mas eu preciso saber se isso é do vosso interesse, tá bom? Eu tô aí apresentando para vocês a palestra para casais com o tema. Eu tenho uma palestra de casais com esse tema: investimentos para um casamento saudável. E eu vou gravar essa palestra em vídeo, nesse caso, para disponibilizar. O conteúdo dessa palestra é compromisso, papéis, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, tá? Vida sexual do casal também. Comunicação, o casal precisa se comunicar. E a colheita, se é investimentos para um casamento saudável, qual é o resultado se eu aplicar tudo aquilo que eu estou aprendendo, tá? E você está interessado ou está interessada? Deixe nos comentários o seguinte: eu quero ter acesso a essa palestra. Eu quero participar dessa palestra, assistir essa palestra, no caso, que é uma palestra gravada em vídeo. Não vai ser online, não vai ser live, tá? É já gravado em vídeo. Então você tem que deixar, tá bom? No comentário que você quer ter acesso, quer assistir esta palestra. Então, se você quer, fique atento. Eu darei mais informações na aba comunidade. Pastor, onde é a aba comunidade no canal? Tá aí, ó. Tô mostrando para você e posso mostrar para você aqui também, ó. Na própria aba aqui, ó. Você tá vendo ali, ó. Aba comunidade, tá? Início, vídeos, playlist e comunidade. Então você fique atento à aba comunidade para que você possa ter. Agora você só vai saber o que está acontecendo se você for inscrito no canal. Então você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque se você não for inscrito no canal, você não vai saber. Então eu também não tenho como te ajudar nesse caso. Pode ser que tenha alguma instrução na própria descrição do vídeo também, porque essa aula está sendo gravada no dia 6 de abril. 6 de abril de 2022, só que ela só vai poder ser ministrada no dia 1 de maio de 2022. Então a aula está quase com um mês antes. Então, de repente, durante esse tempo, eu posso até colocar alguma observação na descrição do vídeo. Mas se eu não colocar na descrição do vídeo, estará na aba comunidade algum comunicado sobre essa palestra. Mas para eu gravar a palestra, eu preciso saber se tem gente que realmente está interessada. Caso contrário, a gente segue em paz em nome de Jesus. Vamos lá, linha do tempo da lição de hoje. Tópico 1, a condenação do adultério. Tópico 2, o que rege o coração regerá o corpo. Tópico 3, a indissolubidade do casamento. É uma palavra difícil de pronunciar, mas a gente consegue, né? Então vamos lá, condenação do adultério, definição de adultério, a posição de Jesus quanto ao adultério e os males do adultério. Na lição 2, o que procede do coração. O homem é o que pensa, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. E na lição 3, o casamento na perspectiva bíblica, o que fazer para que o casamento seja para sempre, e casamento, uma união indissolúvel. Uma palavra para os professores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os professores que me assistem em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, se for o caso.
Muito obrigado. Quero dar uma palavra de incentivo para vocês. Não desistam do ministério que vocês receberam, da responsabilidade que vocês receberam. Se preparem, estudem e Deus vos usará pela sua infinita bondade como está usando a minha vida aqui. Então não desistam, não parem. E também quero dizer a você que é professor e você também que é aluno, que a lição de hoje ela vai colocar em foco a questão daquilo que pode ameaçar o casamento, que é o adultério. Então existe o mandamento não adulterarás e nós vamos ver aí Jesus tratando sobre isso, falando também para que tenhamos atitudes em relação à questão da cobiça, porque se você der lugar à cobiça, você pode ir finalizar no adultério, e Jesus também mostra que não é bíblico, não é uma coisa que a palavra de Deus orienta, que os homens cobicem, desejem uma mulher e aí queiram se divorciar da sua esposa para poder se casar com outra mulher, ou a mulher se divorcia do seu marido porque também deseja casar com outro homem no sentido de ter cobiçado e quer. Então durante a lição você vai entender isso aqui melhor, mas essa é a observação, o foco é esse, não podemos sair desse foco, tá bom? Aviso importante, os links com o resumo e os slides dessa aula estão na descrição do vídeo. Você vai descer, você vai clicar, lá tem faça download, você clica, é levado para o meu site. No meu site você desce a página e tem lá o botão para você fazer o download do resumo e o download também do slide, caso você queira e se interesse por isso, tá bom? Introdução da nossa lição de hoje. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que essa lição é uma lição densa. Então tenha paciência. Tenha paciência em nome de Jesus. Se você quer aprender sobre casamento é para sempre, você vai precisar assistir do início até o final. Ah, pastor, mas é um tempo um pouco longo. Então assiste uma parte, marca lá, escreve lá, ó, eu parei no tempo tal, e depois você assiste o restante, mas assista a lição completa. Se você assistir parte, você vai ficar com parte do conteúdo. O que você faz com parte do conteúdo? Nada. Você não consegue fazer nada com partes apenas do conteúdo. Então, assista o conteúdo completo e tenha paciência, por favor. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter dos discípulos acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Por que o comentarista começa dizendo isso? Porque os fariseus tinham uma visão limitada e, de certa forma, de seu próprio interesse, de apenas aplicar os mandamentos até determinado ponto. Então, eles não ampliavam o mandamento como deveria ser ampliado. Ao invocar, quer dizer, lembrar o sétimo mandamento, ou pronunciar, não adulterarás, Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus em Gênesis 2:24. Então Jesus quer trazer o casamento para o seu próprio lugar, porque na visão dos religiosos daquela época, eles estavam com o casamento fora do seu devido lugar, porque eles não levavam em consideração o adultério da forma que a palavra de Deus diz. Então havia uma frouxidão, como nós temos também nos nossos dias, tá? Gênesis 2:24 diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Na continuidade do ensino, Jesus expressa que tudo começa onde? No coração. Então o adultério, ele não é um ato que acontece da noite para o dia. É uma coisa que vem ali dentro do coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Tá? Em primeiro lugar, aí, Hebreus 13:4, e do verdadeiro lar cristão. Então, por que cai por terra tudo isso? Porque, na verdade, quando se pensa em praticar um ato de adultério é porque se alimentou pensamentos que não deveriam se alimentar. Nós estamos falando aqui de uma situação bem específica. Alguém começa a se relacionar, a ver alguém, começa a aos poucos se deixar levar, vai gostando, vai cobiçando, mas ele é casado, ela é casada. E aí a coisa vai desenrolando até que a consumação do pecado, que nós vamos ver também no decorrer dessa lição,
e aí acaba trazendo uma tragédia para dentro do seu lar, para dentro da casa, para dentro daquela família. Isso é muito delicado. Eu sei, inclusive, que eu vou falar uma coisa aqui muito séria. De repente, você que está assistindo essa lição está passando por isso. Está se sentindo tentado a abrir mão do seu casamento por causa de estar visualizando uma oportunidade em outra pessoa. Seja um homem ou seja uma mulher. E aí, é hora de você refletir. Vale a pena tomar essa decisão? Vale a pena seguir esse caminho? Olha quanta coisa vai acontecer se você tomar essa decisão. Então pare e pense, porque essa lição pode estar falando com alguém que está alimentando no seu coração algo desse tipo. Não está falando apenas para preservar, no sentido de alguém que não fez. De repente alguém pode dizer assim, mas não tem ninguém pensando nisso. Mas a lição fala para a pessoa também dentro do seu coração. Porque alguém pode dizer assim, mas eu não adulterei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas quem sabe pode ter alguém que está na cabeça, pensando sobre isso, por causa da vida que está levando. E já pensando em arrumar uma outra pessoa. É hora de refletir sobre isso. Isso é algo que vai trazer muitas consequências. Assim, como disse, cai por terra, tá? Todas essas teorias, tá bom? Em Mateus 5, 27 a 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla. Ou bem uma coisa ou bem outra. Como deseja uma sociedade degenerada. Eu quero dizer a você que se você está a primeira vez aqui no canal, toda vez que o texto aparece em preto, é o texto da própria revista, da Escola Bíblica Dominical. Mas se o texto aparece em vermelho, é um comentário sobre o texto da revista ou é uma referência bíblica, tá bom? Talvez em nenhum outro lugar essa verdade esteja mais claramente apresentada do que em Mateus 5, 27 a 32. Onde o Senhor expôs as exigências de Deus no domínio da pureza moral. Deus exige uma pureza moral dos seus filhos. Numa época em que é comum o sexo pré-matrimonial, ou seja, sexo antes do casamento, no namoro, no noivado, tá? Entre pessoas que nem estão com compromisso nenhum, tá? E extramatrimonial, fora do casamento, que aí é o adultério. Precisamos, e o sexo pré-matrimonial ser entre dois solteiros, é fornicação, é pecado do mesmo jeito. Seja namorado, seja noivo, não seja namorado nem noivo, é pecado do mesmo jeito. Eu estou falando para aqueles que estão na presença de Deus. É claro que é pecado independente se está ou não está. Mas quem vai considerar isso é um cristão. O não cristão não está seguindo a lei de Deus, então para ele acha aquilo normal. Mas nós que somos cristãos temos que ter cuidado que não é comum sexo pré-matrimonial e nem extramatrimonial. Precisamos lembrar-nos de que um Deus santo proíbe a imoralidade. Deus está vitalmente interessado na preservação do casamento e do lar. Você lembra no início? Até onde abrange o sétimo mandamento nesse caso? Qual o propósito? Preservação do casamento e do lar. Então vamos lá. Tópico 1. A condenação do adultério. Vamos tratar da definição de adultério, a posição de Jesus quanto ao adultério e os males do adultério. Vamos lá. Como o sexo é considerado pela Bíblia? Ela o ignora? A Bíblia não trata da vida sexual? De que modo o cristão deve relacionar-se com o sexo oposto? Como é que um homem deve se comportar diante de uma mulher? Como é que uma mulher deve se comportar diante do homem? Eles não podem ter nenhum contato no sentido de passar da paz do Senhor, nada disso. Como é que deve se comportar? Nós temos que ter um equilíbrio. Não podemos ir ao extremo, mas também não podemos viver de libertinagem, né? Então nós temos que ter um equilíbrio, tá? E a Bíblia mostra esse equilíbrio. Qual o propósito de Deus para a vida conjugal? O sexo foi dado por Deus como uma bênção a ser desfrutada no matrimônio. Apesar de muitas pessoas, inclusive, ver o sexo como algo repugnante, algo ruim. Tem pessoas cristãs que, depois do ato sexual, se sente imunda, se sente suja. E, biblicamente falando, você não está imunda e nem está suja. Ou sujo, nesse caso. Não há nada disso, tá? O sexo foi dado por Deus. O ato sexual dentro do casamento foi dado
por Deus, você não está impuro, impura. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas deixaram de valer, pois foram cumpridas em Cristo Jesus, e uma pessoa que tem relação sexual com seu esposo não está imunda, não está impura, não está imundo, não está impuro. Pare de pegar coisas do Antigo Testamento que valeram apenas para aquela época e traga para o Novo Testamento. A lei moral é de lá para cá, mas a lei cerimonial, porque você vai ter lido lá, se você ler Bíblia, você sabe que está escrito que uma pessoa, depois de ter ato sexual, nesse caso, estaria impuro, cerimonialmente falando. Biblicamente falando, no Novo Testamento não existe mais isso, porque Jesus cumpriu todas as leis cerimoniais. Então não existe mais isso. Então pare de achar que o sexo dentro do casamento, quando eu falar sexo aqui, é o ato sexual, é algo que te deixa suja, imunda, sujo, imundo. Agora, se nós vamos passar por um período de consagração, de oração, nós nos abstemos do ato sexual durante aquele momento. Mas depois que terminar, devemos novamente nos unir. Para quê? Para que o diabo não nos tente. E mesmo assim, para entrar em consagração, nós precisamos entrar em acordo. Marido e esposa. Eu trato disso na palestra Investimentos para um Casamento Saudável, que eu falei aqui no início da aula e vou falar no decorrer da aula novamente sobre ela, tá bom? Então vamos lá. É uma bênção a ser desfrutada no matrimônio. Entretanto, por causa do pecado, o homem desviado do padrão divino, porque o pecado ele trouxe uma desordem à criação, deturpou a bênção de Deus. O ato sexual em si não é errado. Errado é como ele é usado, muitas vezes, e com quem ele é usado também, tá? Jesus, quando abordou esse tema, deixou bem claro que Deus exige de nós um padrão de comportamento sexual elevadíssimo, digno dos que se dizem filhos de Deus. Ou seja, devemos guardar o nosso corpo de toda impureza. Lascívia, o que é lascívia? Sensualidade e prostituição. É por isso que o adultério é condenado. Que o nosso corpo é santo. Definição de adultério. O que é adultério? No grego temos o verbo mosheo. Mosheo. Tá? Cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, ou da mulher, nesse caso, falando da mulher, permitir adultério, ser devassa, tá? Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa, que uma mulher casada tem com um homem que não é seu esposo. Veja bem, um homem casado com uma mulher solteira, mesmo assim é adultério, porque envolve um casado. Um homem casado com uma mulher casada, adultério da mesma maneira. Agora, dois solteiros, aí nós classificamos como fornicação. Agora, existe aqueles que vão classificar o seguinte: um homem casado com uma mulher solteira ou uma mulher casada com um homem solteiro, eles vão dizer que houve adultério e houve fornicação também. Fornicação do lado por ela ser solteira e também adultério por ela estar se relacionando com o casado. Só que nós achamos mais viável classificar como adultério porque, querendo ou não, é adultério de qualquer maneira, tá bom? Só para você entender. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Deus classificava quando Israel se voltava para outros deuses que eles estavam cometendo adultério espiritual. Ezequiel 23:37. Porque adulteraram e sangue se acha em suas mãos, como em seus ídolos, com seus ídolos adulteram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Eles apresentavam seus filhos para Moloque, um deus dos povos gentios, tá? Isso era um pecado gravíssimo. Como qualquer outro pecado é gravíssimo, mas Deus condenava esse ato porque eles estavam fazendo isso também, tá? O mandamento não adulterarás tem a intenção de preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. Entendeu? Qual é o propósito do mandamento não adulterarás? O casamento, preservar o casamento, a fidelidade conjugal, ser ele só dela, ser ela só dele. Quando alguém faz o curso Casados para Sempre, e eu já fiz com a minha esposa, geralmente na hora de nos apresentarmos diante da classe, diante da turma, eu digo o seguinte: eu sou Mário Luna da Ângela,
Aí ela vai dizer, eu sou a Ângela do Mário Luna. Ou eu sou o Mário Luna da Ângela Manhães. Eu sou a Ângela Manhães do Mário Luna. Enfim, tem pessoas que usam só o primeiro nome. Mas como eu gosto muito do meu sobrenome Luna, você pode me chamar até só de Luna, tá? Eu prefiro mais, ou você fala Mário Luna ou Luna, não tem problema. Se alguém me chamar de Mário, eu também respondo, mas eu gosto muito mais do meu sobrenome Luna, tá bom? Isso é um gosto próprio meu, tá bom? Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava. Eu sempre digo que eu não entendo por que os comentaristas usam palavras difíceis no qual é preciso um dicionário. É claro que agora estão colocando lá o significado, mas anteriormente não estavam colocando, né? E aí tem gente que não tem acesso a isso e acaba ficando numa situação muito difícil, né? Colimava, pretendia, tá? Então, o que se pretendia era preservar o casamento, a fidelidade conjugal à família, como eu disse, né? O mandamento não adulterarás trata-se de um dique. O que é um dique? É uma barragem, uma represa. Segurar ali, né? Que preserva a fidelidade conjugal e a família. A célula máter, fundamento, né? Célula máter é o fundamento da sociedade. Salomão escrevendo disse, beba a água da sua cisterna. Ou seja, se alimente, se sacie com a mulher dentro do teu casamento. Não tome água fora, tome água dentro. É uma figura de linguagem que ele usou. 2. A posição de Jesus quanto ao adultério. Qual é a posição de Jesus? Onde se dá a origem do adultério? No coração. Em um coração profano, contaminado e cobiçoso. É isso que o texto diz aqui, tá? E aí leva ele ao quê? Pensamentos impuros e a prática sexual ilícita. Ele segue o mesmo raciocínio que no homicídio quando estudamos a lição 4. Aqui não se trata de um simples olhar, mas um olhar com desejo em seu coração de ter relação sexual com a pessoa para satisfazer seu prazer. Eu acho bem interessante essa colocação, porque assim, se cobiçar e cometer adultério estivesse ligado apenas a olhar e não a cobiçar, aí os homens todos já tinham, estavam todos eles em adultério. Porque o primeiro olhar, ninguém escapa dele. Nós temos inclusive um estudo que vai falar que vem o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro é um olhar que ninguém escapa. O segundo é de confirmação. E é uma coisa praticamente instintiva. Você olhou e torna a olhar. É isso mesmo? Só que isso é muito rápido. Agora, o terceiro olhar já é uma coisa que a pessoa agora já começa a admirar. E dentro dessa admiração pode nascer a cobiça. Eu não tenho como avaliar o olhar de ninguém a princípio. Mas o que está bem claro não é o olhar. É o olhar cobiçando, desejando, imaginando como seria aquele momento com aquela mulher, como seria aquele momento com aquele homem. Isso é adultério. Entendeu? É isso que o texto diz. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Divorciar-se de uma mulher. Deuteronômio 24, 1. Cristo vai ao cerne. O que é cerne? Na parte interna da questão. E fala de um coração profano, contaminado e capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Aqui, inclusive, o comentarista está levando para um lado o seguinte. Ele está falando daquela pessoa que cobiça e deseja agora se divorciar para se casar com aquela outra mulher. Então não é uma coisa apenas de um olhar, é uma coisa alimentada durante tempos, até que ele vai consumar essa situação, ou ela vai consumar essa situação. E eu escrevo isso aqui, ó. Aqui temos duas situações possíveis. Aqueles que cobiçam e se deitam com outra mulher cometendo adultério, mas não se separam da esposa. E aqueles que cobiçam, se deitam, cometem adultério e trocam de esposa por causa disso. Deu para entender? Duas situações. Ou aquelas que podem se deitar com o homem e acaba que o casamento não termina, ou aquelas que se deitam com o homem e também querem divórcio para poder seguir a vida com esse outro homem.
precisamos considerar que Jesus está tratando de um assunto em um contexto que a cultura grega influenciou a cultura romana e assim a cultura judaica. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se você não analisar o que acontecia naquela época, você não vai entender por que Jesus vai ali e bate fortemente na questão do adultério ser cometido não só com o ato, mas sim com a cobiça, com o desejo. Por quê? Porque havia na sociedade da época uma frouxidão moral total. E eu vou mostrar para você aqui no texto. Entre os gregos, a mulher era vista como objeto de satisfação, objeto de prazer. E é triste o que eu vou dizer agora, mas é uma realidade. Quantas propagandas, quantos o outdoor aparece mulheres seminuas para fazer propagandas de N coisas. Então a mulher continua sendo usada como um objeto sexual. E isso é algo que não pode ser feito. Nós, como cristãos, temos que ter esse entendimento. Só que na cultura da época, isso era uma coisa extremamente comum. Não era algo comum no sentido visto por Deus, mas era algo extremamente comum. Eles viviam dessa forma, como nos dias de hoje. Você vai para as ruas, é complicado, principalmente você que é homem. Olha, a situação está pior do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás. O homem hoje, o homem cristão hoje vai para a rua e ele tem sérios problemas. Porque as pessoas do sexo feminino estão andando praticamente nuas. Há muitos problemas em relação a isso. Ou quando não estão andando praticamente nuas, andam com roupas que formoseiam o corpo de tal forma para apelar para o lado da sensualidade. E existem mulheres que gostam de saber que alguém está passando e está desejando o seu corpo. Eu já conversei com pessoas que disseram que no passado a mente delas pensava desse jeito. Elas gostavam de saber que elas estavam passando e as pessoas olhavam para elas. Fosse mulher, fosse homem. Olha que situação. As mulheres admirando e os homens, no sentido assim de olhar, ó, outra mulher, né? E o homem desejando, falando palavras terríveis. E isso é muito triste. Então, para os gregos, a mulher era um objeto de satisfação. Os gregos usavam prostitutas para suas orgias sexuais. Eles procuravam nas ruas prostitutas para suas orgias. Eles usavam concubinas que moravam dentro da própria casa para o sexo diário, relação sexual diária, e só procuravam as esposas. A esposa era a última opção quando eles queriam ter algum filho. Se não estavam desejosos de ter filhos, a mulher deles não era procurada. Ou seja, elas viviam abandonadas. Isso também se repetia na cultura romana, tá? O lugar da mulher na sociedade era de um objeto, como já foi dito, tá? Na cultura romana também era a mesma coisa, tá? Entre os judeus, antes de casar, a mulher pertencia a seu pai, como se fosse um objeto. Ela pertencia ao pai, tanto é que o pai negociava ela para casar. Casamentos arranjados, até hoje no Oriente acontece isso. E depois do casamento pertencia a seu marido. Quando Jesus trata no contexto da leitura bíblica dessa lição do homem dando carta de divórcio, por que Jesus falou do homem aqui, especificamente? É porque Jesus está dizendo que, no caso, ele só está condenando se for o homem que der carta de divórcio? Não, não é isso. É por isso que você tem que conhecer o contexto histórico da época. Não é que Jesus está dizendo, olha, só é errado se for o homem. Se a mulher der carta de divórcio, está tudo certo. Não é isso, não. É porque só quem podia dar carta de divórcio naquela época era o homem. Os judeus, entre os judeus, nenhuma mulher tinha direito sequer de pedir divórcio, jamais. Quem se divorciavam eram os homens, não eram as mulheres. É por isso que Jesus fala do homem, mas isso também inclui a mulher. O que fica claro é que tanto o desejo de se divorciar vindo de um homem como de uma mulher estava em foco nesse texto, como eu já disse. A lição de hoje não está tratando de divórcio. O divórcio está entrando como uma consequência daquilo que está sendo feito. Se alguém adultera, se alguém cobiça, é porque ele está pensando também, pode pensar em querer quebrar o relacionamento, acabar com o relacionamento.
cessar o relacionamento. Mas o texto, a lição de hoje, não está tratando em si de divórcio. O divórcio não é o tema principal da lição. O tema principal da lição é: o casamento é para sempre. Então a missão dessa lição é fortalecer as bases do casamento. E apontam que o divórcio não é uma solução desejável de Deus para os conflitos no casamento. E por que o divórcio não é uma solução desejável por Deus para os conflitos no casamento? Porque na maioria das vezes, guarde isso, na maioria das vezes, quando alguém pensa em se divorciar por causa de conflitos, na verdade, se ele fosse relacionar com uma outra mulher ou com outro homem, ele vai ter o mesmo, ou ela vai ter o mesmo problema. Porque ele ou ela não entenderam quais são os seus papéis dentro do casamento. Então, todas as vezes que ele se deparar com uma situação que não for de acordo com aquilo que ele acha ou com o que ela acha, eles pensam em quê? Em divórcio, em se separar. E é por isso que geralmente, quando se há divórcio e se casa de novo, muitas vezes, em grande parte, aquilo não dá certo. Por quê? Porque o problema não estava em si naquele relacionamento. O problema estava no comportamento de quem estava se relacionando. Então é aí que está a grande questão. Primeiro tem que ser mudado, nós temos que ser mudados, ou moldados, transformados. Caso contrário, não tem relacionamento que vai dar certo. A pessoa não vai dar certo com ninguém. Porque não é uma questão de se trocar de cônjuge, é uma questão de transformação de vida. E aqui eu estou falando de casos onde tanto o marido como a esposa, apesar de estarem em conflito, estão decididos em continuar ali indo em frente. É disso que eu estou falando. E aí, dentro dos conflitos, mesmo eles decidindo continuar, de repente um dos dois fica ali pensando: talvez a solução seja deixar isso para lá, abandonar. Não, a solução não é abandonar. Porque se for procurar um outro relacionamento, quando começar os problemas, vai se pensar em quê? De novo, em se separar. Então não há solução nesse caso, porque a pessoa não está moldada. A pessoa não está moldada, tá? Então é por isso que nós precisamos entender que a solução desejável de Deus para os conflitos no casamento não é o divórcio. É aprendermos a lidar com as situações. Agora, os dois precisam querer. Eu não posso deixar isso aqui de lado. É muito difícil, muito complicado quando uma parte só luta. Isso aí tem que ser observado. Mas mesmo assim, a parte vai lutando. Mas o progresso é quase que não se vê. Por quê? Porque um dos dois está ali determinado a não querer fazer nada. E Deus não deu casamento para que o homem ou a mulher cruze os braços. Eu quero nem saber. Deixa ele aí, fazer a parte dele. Eu não quero nem saber. Aí vai ser uma vida insustentável. Realmente vai ser um caos total. Não faça isso. O cristão deve se abster de pensamentos impuros. É exigido dele pureza em 3 níveis. Pureza sexual, moral e social. Tá bom? Isso aqui é importante. Como eu já dei aí para vocês um resumo, eu estou partindo de um lado aqui do texto, eu não preciso ler tudo. Então estou aqui embaixo dizendo, precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto o ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Eu estou lendo na NVT, tá? Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o que pensar e o que significa cada ponto desse, eu convido a você a assistir no Expondo as Escrituras aqui no canal. Basta que você vá na aba Vídeo, você vai descer lá na aba Vídeo. Eu posso até tirar aqui para você um pouquinho. Você vai descendo aqui na aba Vídeo, você vem na aba Vídeo, vai descendo aqui e você vai encontrar o Expondo as Escrituras que eu mostrei agora em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que vai falar sobre as coisas que ocupam a mente do cristão. E você assiste aí depois dessa aula. Eu acredito que vai ser bom, vai ser edificante para a sua vida. Se eu me lembrar, eu deixo para você depois no final, na descrição no final do vídeo, eu deixo para você aí, tá bom? 3. Os males do adultério.
Adultério gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, porque a pessoa se sente, desculpe aqui o termo, tá? Um lixo. Quando alguém comete adultério contra ela, ela se sente um lixo, seja homem ou mulher. Na maioria das vezes, há um abalo emocional muito grande, tá? Desvalorização, desrespeito, fraqueza, queda na vida espiritual. Porque também tem um lado da pessoa que fez aquilo, então ele vai gerar também para ele fraqueza e queda na vida espiritual. E essa queda na vida espiritual pode se manifestar não só do lado daquele que cometeu o adultério, pode se manifestar do lado da outra pessoa. Ah, pastor, mas diz uma coisa para mim, pastor. A pessoa, se ela acaba tendo esse abalo espiritual aí, é porque ela não estava firme com Deus, essa irmã, mesmo que ela tenha passado por um adultério, ela tem que ficar firme em Jesus. Bom, duas coisas eu preciso dizer aqui. Primeiro, cada um tem um alicerce espiritual. Então você não pode julgar uma pessoa pela sua vida, porque você não é o padrão. O padrão é Jesus. Você e eu não somos nada. Jesus é o tudo. Então esse é o maior erro. A gente entra lá na parábola do fariseu e o publicano. Ah, porque eu não adultero? Ah, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Mas quando chega no final, o que Jesus diz? Quem saiu justificado? O fariseu que se achava o todo, o melhor de todos, ou o publicano? Foi o fariseu. O fariseu? Não foi o fariseu. Foi o publicano. Por quê? Porque o publicano, de cabeça baixa, dizia: ser propício a mim, ó Deus. Ser propício a mim, ó Deus. Porque ele reconhecia os seus pecados. Então, a primeira coisa que você tem que considerar é: a sua estrutura não é igual à da pessoa. Segundo, cada um reage de uma forma às circunstâncias desfavoráveis. Você, de repente, pode reagir de um jeito, ela pode reagir de outro. E eu aqui não estou dizendo que ela está certa em ter uma queda espiritual, mas eu estou dizendo que pode acontecer. Então o que a gente tem que fazer? Usar de quê? De amor, de compaixão, acolher, orar, dar uma palavra de incentivo para ele ou para ela, de ânimo. Então o adultério pode gerar tudo isso aqui. E isso é triste. Isso é muito triste. Não tenho tempo aqui para falar nessa lição. Tem gente que comete adultério, a esposa perdoa ou o marido perdoa, mas quer continuar. Hoje, por acaso, eu tô com ele aqui perto. Aí o problema começou no celular. Aí ele quer continuar com privacidade no celular, porque ele diz que é a privacidade dele. Eu tenho uma notícia para dar para você. Você que é marido, se você é obreiro, então, aí piorou tudo. Aí, realmente, se o ministério tomar uma decisão, de repente, você pode até receber um afastamentozinho, porque você não tá em condição de agir como obreiro na casa de Deus, não. Aí ele diz que o celular é dele, que o celular tem senha, e que só ele pode ver o celular dele. Como assim? Você não casou? Você tem que entender que no momento que você casou, acabou essa liberdade. Agora serão uma só carne. Ah, pastor, eu não aceito. Não aceita? Então você não entendeu o que é ser cristão. Precisa compreender isso. A mesma coisa você, irmã. Não tem esse negócio do teu celular ter senha e você querer ter liberdade e privacidade. Aí o adultério começou em conversas no celular. E aí agora houve o perdão, o marido perdoa a esposa perdoa o marido. E aí agora ele quer continuar com a privacidade e não quer que a esposa fique desconfiada. E ainda diz para a esposa o seguinte: ah, então você não perdoou de verdade. Ei, eu tenho uma notícia para dar para você, biblicamente falando. Perdão não é a mesma coisa de confiança. Deu para você entender isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdão é uma coisa, confiança é outra. Alguém pode perdoar uma pessoa e não confiar nela nunca mais. E eu vou dar um exemplo aqui. Só que no casamento não dá para fazer isso. Dois grandes amigos. Aí o amigo contou a história pro outro amigo. Eu disse que essa lição pode se tornar densa. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque eu preciso explicar isso aqui. Aí o amigo contou algo pro outro amigo. Da vida dele. Nada de pecado, nada, mas algo dele, pessoal. Aí esse amigo vai e conta para outras pessoas. E ele se sente o quê? Traído. Mas como um cristão, o que ele tem que fazer? Perdoar. Mas ele não confia mais no amigo para contar nada para aquele amigo. Aí o amigo diz: você não perdoou de verdade. Não, ele perdoou. Mas ele agora se coloca numa posição de não contar mais nada, porque ele não confia mais no amigo. Ele vai dar a paz do Senhor pro amigo, ele não vai virar as costas pro amigo, mas ele não confia em contar nada pro amigo. Isso não é errado biblicamente. Não tem lugar nenhum na Bíblia que você vai me provar que isso é errado. Não tem jeito. Então, mas no casamento não tem jeito. Se houve um adultério,
Se houve ali, precisa haver uma restauração, e para haver restauração a confiança tem que voltar. Então, filho, filha, dá liberdade aqui, ó, no teu telefone, na tua vida, diga onde você foi, aonde você estava. Ah, isso é muito ruim. É ruim, você deu motivo agora, aguenta as consequências, tá bom? Aí, eu já falei pra você o que causa aí o adultério. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. O adultério no ato específico e também os pensamentos. O adultério é algo que se tornou prática dentro de alguns casamentos no meio cristão. Infelizmente. Acontece tanto com homens como com mulheres. E aqui a gente vai falar do adultério que o casamento continua de pé, tá? Eu tô falando de um adultério aqui que o casamento vai continuar de pé. Porém, na maioria das vezes, esposas acabam sofrendo com isso. Mais de uma vez. Ele não adultera só uma, não. Ele adultera uma, duas, três. E por que mais mulheres? Porque às vezes a vida da mulher é estruturada totalmente em cima do casamento. Ela não tem pra onde ir, ela não tem mais nada. Ela conta só com aquilo. Ela abriu mão da sua profissão para poder, ou não se formou em nada, para poder viver uma vida do lar. Depende exclusivamente do marido. Do marido. E o que essa mulher faz? Ela abaixa a cabeça, ela perdoa, que ela precisa perdoar. Perdoar é inegociável, todos nós temos que perdoar. Perdão é mandamento, não é uma opção, é mandamento. Vai vir aí uma lição, tá? Agora de cabeça eu não tenho aqui, tá? Mas vai vir uma lição na revista que vai tratar sobre o perdão. Perdão é mandamento, não é opção. Você não tem opção no sentido assim, ah, eu perdoo ou não perdoo? Não, não, é mandamento, nesse caso. E aí ela continua ali, firme ali. Mas aí tá totalmente machucada. E o marido se prevalece, porque ele sabe que ela não tem como tomar nenhuma decisão. E aqui eu não tô falando de decisão pra sair, pra se divorciar, pra casar com outra pessoa. Ela não tem nenhuma decisão pra tomar. E ele continua fazendo isso. É um massacre. Eu tenho que falar, não tem jeito. Tá? São maridos que se dizem cristãos e que não tomam uma posição. Que cristão é você que vive caindo em adultério? Vive praticando a mesma coisa. É possível uma pessoa cair? É. Eu não vou dizer que não. Jamais, de forma nenhuma. Mas aquilo repetitivamente vira um hábito. É nesse sentido? Virou hábito. E a esposa tá ali. Os filhos. As feridas se tornam tão profundas que algumas esposas não conseguem mais confiar em seu marido. Ela vive com ele por viver. É um casamento por ser. Mas não tem mais, não tem. Porque a situação é caótica nesse caso. É por isso que eu digo, é preciso avaliar essas situações caóticas e saber que aquela mulher está sofrendo, ela precisa de amparo, ela precisa ser vista. E existem ministérios. Agora, cuidado, você que vai dar aula de escola bíblica dominical, porque se você participar de um ministério que esteja enquadrado no que eu vou falar aqui, eu acredito que não vale a pena você falar isso, porque você pode trazer uma consequência para a sua vida aí dentro. Então, tem coisas que a gente tem que usar de sabedoria, de prudência. Eu tô dando aula de forma geral. Então, nesse caso, eu digo pra você, eu abro um parêntese. Existem ministérios machistas. Machistas. Os homens fazem um monte de besteira e não acontece nada com eles, na maioria das vezes. Passa a mão. Agora, a mulher fez alguma coisa, é culpa da... E ainda tem a coragem de dizer que se o marido caiu em adultério, a culpa é toda da esposa. Irmãos, em nome de Jesus. Só que você que é professor de escola bíblica dominical, principalmente você que é irmã, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado com o que você vai dizer. Eu aqui posso falar sem nenhum problema. Mas cuidado, por quê? Porque você pode trazer problemas para a sua vida por causa disso. Mas existe isso. Eu estou dando essa informação apenas para você ter conhecimento. Existe inclusive casos de obreiros que repetem tais atos, trazendo uma série de consequências para a família, porque às vezes esse obreiro está por conta da igreja. Esse obreiro vive da obra. A igreja colocou ele numa congregação, numa filial e paga o salário dele. Sustenta ele. Se você não gosta da palavra salário, sustenta esse obreiro. Aí olha o que acontece. Esse obreiro peca. É sabido de igrejas que dão uma oportunidade para o obreiro, o deixam afastado, depois de um prazo ele é reintegrado ao ministério, passando um tempo é colocado novamente para dirigir uma igreja
e o mesmo volta a cometer adultério, e dessa vez a igreja não tem outra saída a não ser removê-lo de suas funções e convidá-lo a procurar outro lugar para congregar, pois tal obreiro agindo assim causa tamanho escândalo. Geralmente em alguns lugares acontece isso. E eu conheço casos de igrejas que, se o obreiro acontecer isso, a igreja coloca ele, traz ele de volta para a sede, coloca ele para fazer alguma coisa lá, para ele não perder a remuneração e a família não ser prejudicada, porque a igreja entende que a família não tem culpa disso, a esposa não tem culpa, os filhos não têm culpa, e aí depois ele é reintegrado, e aí de repente se volta novamente para assumir uma igreja, aí agora faz a mesma coisa. E aí a igreja agora traz ele de volta, novamente, dá a ele 2 ou 3 meses de salário, e ele agora procura a vida dele. Ele vai arrumar a vida dele, porque ali ele não pode mais fazer nada, porque não tem como. Não tem como continuar com alguém assim, sendo que ele era obreiro e está dando um péssimo testemunho. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar em coisas boas. 1 Coríntios 2,16 diz: pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de... O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Nós temos aí Provérbios 5, do 3 ao 8, que vai falar aí o seguinte: pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, a sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Porque depois que acontece um momento lá de prazer humano, carnal, aí vem a dor. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo, por uma trilha tortuosa. Ela não serve. Ela tá... mas era uma cristã, mas às vezes tá fora, tá totalmente fora da obediência a Deus. E ele vai lá e se envolve com ela, ou ela vai lá e se envolve com ele. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei te dizer. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Como pode um negócio desse, mano? Tem gente se relacionando com pessoas casadas e dizendo que Deus disse que ele vai ser dela ou ela vai ser dele. Como assim? Eu mesmo aqui no canal falei algo sobre casamento há um tempo atrás, já tem um bom tempo. E uma pessoa botou uma declaração dizendo que ela estava sofrendo com uma enfermidade. E que ela sabia que existiam 3 irmãs orando, esperando ela morrer para ver quem delas ficaria com o marido dela. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou falando de realidades que eu já vivenciei. Já que estamos aprendendo que o adultério começa no coração, com a cobiça, e sabemos que o homem é atraído pelo que vê, é preciso controlar a questão do vestir para que, consciente ou inconscientemente, não haja provocação à sensualidade e assim incitação ao adultério no coração de outros. Eu disse que para os homens é difícil andar na rua. Só que aí os homens agora, cristãos, eles não têm só essa dificuldade na rua, tem dentro do templo. Porque eles vão para dentro do templo e vê coisas que eles não acreditam. E se falar alguma coisa, ainda tem aqueles que têm coragem de dizer que o pastor só está falando porque fica olhando. O pastor é cego? O seu pastor tem cegueira? Ele é cego? Ele tem problema de visão física? Ele é cego? Se ele não é cego, ele pelo menos os 2 primeiros olhares ele vai fazer. Olhar inevitável e olhar de confirmação. Com esses 2 olhares, ele tem condição de se basear no que ele vai falar. E mesmo assim não pode falar. Porque se o pastor falar alguma coisa, é porque o pastor está olhando. Aí alguns pastores que têm uma boa equipe, pega mulheres que têm postura para falar, porque tem mulher que não vai dar para falar, né? Porque se ela falar, a irmã vai falar, você faz isso. Não importa que você tenha essa posição, que você é a presidente da União Feminina, não importa, não. Você não tem testemunho nenhum. As irmãs falam mesmo.
Não é que seja certo elas falar, mas elas vão falar. Então tem que ser uma mulher que tenha postura e possa falar. E o triste é que, às vezes, dentro do próprio ministério não tem muita postura em quem tá na liderança. Mulheres. Aí o que tem que fazer? Tem que trazer alguém de fora para falar. Mas aí quem tá na liderança também apanha junto. Por quê? Porque precisa rever a forma de se vestir. No texto da leitura bíblica é tratada sobre a cobiça do homem por uma mulher. Porém, a mesma Bíblia fala repetidas vezes sobre a modéstia e mais do que nunca é necessária uma palavra constante sobre a modéstia numa época de frouxidão moral até dentro das igrejas. Não podemos nos esquecer de falar da postura que, como cristão, devemos ter em relação ao se vestir com pudor e modéstia. Alguém vai falar, pastor, o que tem a ver a lição de hoje que trata de adultério com vestimento? Tem tudo, porque tudo começa com a cobiça. E o homem é atraído pelo que vê. Se as irmãs estão se vestindo com roupas que não deveriam estar se vestindo, o que vai acontecer? Começa tudo ali. Então tem tudo a ver. Muitas irmãs não estão nem um pouco preocupadas se o que veste está causando cobiça. E com certeza, quando se vestem dessa forma sensual, também estão pecando. Saiba, irmãs que se vestem de forma sensual, roupas arrochadas, transparentes, vocês estão pecando. Isso é pecado diante de Deus. Lembre-se disso. Precisamos consertar. E o que dizer de maridos cristãos que ficam ofendidos? Tem homens também que se vestem com umas roupas que só Deus, tá? Só Jesus para ter misericórdia. Roupas arrochadas, apertadas, só Deus. E o que dizer de maridos cristãos que ficam ofendidos no caso de alguma observação em relação à vestimenta feminina ser feita e esbravejam dizendo que a esposa é dele e ela se veste como ele quiser? Tem obreiro, inclusive, que diz isso. Em muitos lugares. Quer dizer, ele mesmo induz a esposa a andar de forma sensual dentro da igreja. E aí fica difícil ser obreiro assim, irmão. Fica difícil. Fica muito difícil. Síntese do tópico 1. O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Você está gostando do conteúdo dessa aula? Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você estar ciente do que vai sendo publicado no canal. Compartilhe na sua rede social e deixe aí o seu comentário de que lugar você está assistindo e o que você está achando dessa aula, tá bom? E se você quer que eu traga a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, libere ela em vídeo aí para você poder participar, você precisa dizer que você está interessado nessa palestra, tá bom? Porque caso contrário, eu não vou trazer algo que o povo não está interessado, então não precisa, né? Eu quero deixar algumas recomendações para você de livros. Sempre me perguntam, então tá aí, ó. Uma Vida com Propósito. Para que você veio a essa terra? Qual é o propósito de Deus para você? Esse livro, o que dirige a sua vida? O medo, a culpa, o dinheiro? O que dirige a sua vida? Esse livro é uma excelente obra para você ter esse conhecimento. Eu deixei aí na tela o QR Code, porque de repente você está assistindo pela TV, então você pode apontar a câmera do teu telefone e você vai poder aí ser levado lá para a loja onde vende esse livro e poder adquirir. Ou você pode clicar no link que está na descrição. Tem aí o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, que você pode adquirir para você entender melhor o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O QR Code também está aí na tela. E também tem o dicionário bíblico de UCLAF, né? No qual vai dar definições de termos. O link está na descrição. Ou se você está na TV, você também pode apontar o celular e poder adquirir caso você queira, né? Vamos lá, número 2. O que rege o coração regerá o corpo. Nós vamos tratar do que procede do coração. O homem é o que pensa, sujeitando o corpo ao espírito. Então vamos aqui. O que procede do coração? Lembre-se, o adultério não está restrito apenas ao ato, mas também ao coração. Podemos cometer adultério no coração se cobiçarmos uma mulher e desejarmos estar com ela imaginando coisas. Ou, ao contrário, uma mulher também pode cometer adultério no coração, tá? Então isso aí é só para você poder entender. O pecado não está restrito apenas ao ato, como já foi dito, tá? Do hebraico coração, lebab, fala do homem interiormente, vontade, alma, inteligência.
trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões, o centro da vontade, vamos dizer assim. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o teu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Nossa mente pode abrigar pensamentos impuros em relação aos desejos sexuais. Por isso, para ter uma vida pura e santa, precisamos guardar o nosso coração. Tudo em nós precisa estar subordinado a Cristo. Não devemos pensar que nossa parte é não fazer nada, ou seja, braços cruzados. Pelo contrário, nossa parte é decidir pensar coisas que sejam para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer bebais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Somente em Cristo podemos repelir os pensamentos que geram pecado e ocuparmos a nossa mente com os princípios da palavra de Deus, que tem o poder de gerar vida e produzir ações positivas. Quer se livrar disso? Você vai precisar estar em Cristo. Vida com Deus, estudando a palavra, orando. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe o que é importante aqui? O seu devocional diário. Que devocional, pastor? Seu momento de leitura da Bíblia, oração e até cantar um louvor da sua forma, do seu jeito, ou pelo menos oração e leitura da palavra de Deus diariamente. 2. O homem é o que pensa. Os pensamentos são os motores que colocam em ação o quê? Todo o nosso corpo e determinam a nossa conduta. O que você anda pensando? Que pensamentos você abriga na sua mente? É sabido que por todos que o homem é o que ele pensa e sente, né? Como já foi dito. Essa é uma verdade tão evidente que para o ser humano ter seus hábitos mudados, primeiro precisa ser mudado suas crenças, pois suas atitudes estão aliadas com aquilo que ele acredita. Não adianta nada você determinar coisas que você vai fazer se as suas crenças sobre aquilo não forem mudadas. É por isso que você às vezes fala tanto para determinadas pessoas várias coisas, aquelas pessoas continuam errando do mesmo jeito, porque a crença dela não foi mudada, aquilo que ela acredita não foi mudado. E só quem pode mudar o coração é o Senhor. Então é preciso você se voltar para Deus para que Ele mude o seu coração, mude as suas crenças. Desse modo o homem colherá aquilo que semear. Gálatas 6:7. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Não tem esse negócio de achar, não, eu sou forte, eu posso pensar à vontade e não vai acontecer nada. Vai acontecer. Outra coisa, em lugar nenhum da Bíblia, Deus manda você se colocar no lugar da tentação. Deus não manda. A Bíblia fala sobre nós vamos passar por tentação. Mas isso não quer dizer que você vai se jogar dentro da tentação. Tem gente se jogando dentro da tentação, afirmando que é forte. Não, eu sou forte, eu aguento. Aguenta? Tem certeza? Eu não aguento, não. Pega uma pessoa que tem a fraqueza que veio, né? Veio lá do mundo e sempre se irava, então já está bem notado a ela que uma das fraquezas que ela tem é a ira. É uma fraqueza por causa da sua natureza pecaminosa. E aí em Cristo ela é mortificada. Mas se joga dentro da tentação. Fique em contato com quem está ali te irritando para ver se você não perde a paciência e faz uma besteira. Então isso quer dizer que a natureza pecaminosa é mortificada, mas ela continua ali. E se jogar dentro da tentação é dar lugar para a natureza pecaminosa. Sabia disso? Então saia da tentação. Se afaste. Não se lance dentro da tentação. A cobiça é algo que começa no coração. E como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, e a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Então deixa eu explicar aqui, o ciclo da tentação. Nossos desejos, engano, pecado e morte. Deixa eu colocar isso aqui rapidinho para você. O primeiro passo na tentação são os desejos. A pessoa deseja. Só que se a pessoa alimentar os desejos, o ciclo continua.
Então é por isso que você tem que pensar coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tá? Toda vez que tentamos satisfazer um desejo fora da vontade de Deus, cometemos a cobiça. Comer é normal, glutonaria é pecado. E a glutonaria não envolve só comida, envolvia também a questão de bebida, né? Uma orgia total ali, tá? Dormir é normal, preguiça é pecado. Dormir descontroladamente, né? Eu não tô falando de uma pessoa, preste atenção aqui, tá? Cuidado para você não classificar uma pessoa que tá dormindo porque tá doente emocionalmente, com depressão, com ansiedade, aí você vem e tá tomando medicação, é preguiçosa. Não, não faça isso não. Senão você vai ter problemas. Eu tô falando de pessoas realmente que não estão doentes emocionalmente e vai além. É preguiça. Sexo no casamento é normal. Sexo fora do casamento é o quê? Pecado. Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Então os desejos não podem nos controlar. Tudo aquilo que vai nos controlar, nós seremos dominados por aquilo. Devemos controlar os desejos, não estes a nós. O próximo passo é o engano. Duas figuras são usadas para ilustrar o engano ou tentação. A figura do caçador, que usa uma armadilha, atrai, e a figura do pescador, que usa um anzol com isca, seduz. Se Ló pudesse ver a ruína que estava por detrás de Sodoma, e Davi também visse a tragédia que estava por detrás dele se deitar com Betseba, com certeza eles não teriam cometido isso. Precisamos identificar a isca e a arapuca do diabo, para não cairmos na rede de seu engano. E aonde a gente identifica isso? No dia a dia. Você vai ver pessoas que foram por aquele caminho. É por isso que o livro de Provérbios, Salomão fala, eu olhei, eu vi um jovem sem entendimento indo para a casa de uma mulher. Então ele aprende, olha onde isso vai acabar. Então você tem como aprender com aquilo que a Bíblia descreve, os erros dos personagens bíblicos, para poder dizer, não, eu não vou seguir esse caminho, porque o final é esse aqui, não tem outro fim. Vai ser a mesma coisa. E o diabo já sabe, ele arma a mesma armadilha. De uma forma, com alguma coisa de diferente, mas o contexto é o mesmo. E se você se deixar levar por isso, você vai ter o quê? Sérios problemas. Sérios problemas. O terceiro passo é o nascimento do bebê chamado pecado. Tiago muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê maldito chamado pecado, tá? Aqui seria chamado pecado. O quarto passo é a morte. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vemos aqui a genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. O salário do pecado é a morte. Então é só uma forma ilustrativa para você entender como isso é grave. Tivemos aí o ciclo até a consumação do pecado. E uma vida na prática do pecado, morte. Aqui não é morte física, aqui é morte eterna. Parte dessa vida e estará condenado para sempre. Fique atento aos sinais. Aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Então, se você vive uma vida pensando coisas que não devem na sua mente, você precisa ficar atento que você está sendo dominado pela carne, pelos desejos, pela natureza pecaminosa. Você precisa se voltar para Deus em relacionamento realmente verdadeiro para que o Senhor venha mortificar a sua carne. Ou você de fato aceitar Cristo de verdade, porque você pode ter pensado que aceitou Jesus e não aceitou. Você levantou a mão, mas no seu coração você não se entregou de fato para Cristo. Então você vai precisar realmente ter um encontro com Jesus verdadeiro para que haja transformação, porque aquilo que rege o coração sempre vai se demonstrar através das nossas atitudes no dia a dia. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração, como eu já disse aqui, Mateus 15, 19, Lucas 6, 45, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Eu não tenho tempo para explicar as obras da carne, não tem tempo realmente. Em relação às obras da carne, é importante destacar o seguinte, Gálatas 5,19 diz, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, que é libertinagem ou sensualidade. Você vai ver aqui um grau de degradação. Prostituição, impureza vai ficando pior quando chega na lascívia, que é a sensualidade, a libertinagem. Há casos de pessoas que não ligam mais para nada. Se ela tiver que ter um ato sexual com alguém no meio da rua e todo mundo vendo, ela não se preocupa, porque ela está num grau altíssimo de entrega total à imoralidade, à prostituição, tudo junto. E um detalhe, prostituição não é apenas vender corpo, tá?
As pessoas que vão se entregando aí, se relacionando com um ou outro, ela tá se prostituindo da mesma maneira. E pode não envolver dinheiro. Cuidado. Tem gente que fala assim, ah não, eu não sou prostituta, eu não tô me prostituindo, tá? Mas vive se envolvendo com um e com o outro. Isso também é prostituição, tá? Seja homem ou mulher. Fica bem claro que adultério, fornicação, imoralidades e prostituição não são demônios. Pare de falar que prostituição é demônio. Eu vou te mostrar onde o demônio entra. Mas a prostituição em si não é um demônio. A imoralidade em si não é um demônio. Tá bom? E também a lascívia não é um demônio. Tá? Preste atenção. São obras da carne. Porque não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Prostituição é obra da carne é um demônio. Não, a prostituição é obra da carne. Agora vamos entender o seguinte. Os demônios se aproveitam daqueles que apresentam essas fraquezas da natureza pecaminosas. Aí sim, da natureza pecaminosa, desculpa. E os influenciam. O diabo estuda, os demônios estudam a pessoa, verifica que uma das fraquezas dele é a ira. Então ele vai trabalhar em cima daquilo para tentar colocar ele numa situação para ele irar e pecar contra Deus. A mesma coisa, ele detecta que uma das fraquezas é a questão aí na parte dos pecados sexuais. Então ele também vai lançar situações para tentar, dardos da mente, situações visíveis no dia a dia, para tentar levar aquela pessoa a pecar. Mas a prostituição, a impureza e a lascívia em si são obras da carne. Estão tentando através dos dados inflamados em nossa mente e usando as depravações do mundo para nos induzir a pecar. Existem pessoas que adoram colocar a culpa dos seus pecados no diabo. Foi o diabo. É mesmo? Ele tem seu papel. Isso tá claro. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem seu papel. Porém, ele não pode obrigar ninguém a pecar. Essa decisão é nossa. Tá bem claro aqui, ó. Lembre-se disso. O diabo não pode obrigar ninguém a pecar. Essa é uma decisão nossa. Porque se o diabo pudesse obrigar alguém a pecar, então todos nós estávamos perdidos. Se ele pudesse fazer isso, nós todos estávamos perdidos. O diabo não pode obrigar ninguém a pecar. Até mesmo aquelas pessoas que estão num país aonde o evangelho é perseguido e as pessoas são punidas com a morte, elas chegam no momento lá e eles dizem assim, você vai negar ou vai morrer? É uma decisão que eles vão tomar. E muitos dizem, eu morro, mas eu não nego. Aí ele leva um tiro, cai lá morto. Não foi uma decisão? Mesmo com uma arma na cabeça, ele não pode controlar a sua decisão no sentido de fazer você tomar uma decisão obrigatoriamente falando, sem você ter uma segunda oportunidade, sem você ter uma segunda escolha. Alguém pode dizer assim, mas pastor, para pensar, pastor, uma pessoa com uma arma na cabeça, ele não tem escolha. Não, ele tem escolha. Ele tem escolha. Ele tem duas coisas para, ele tem duas possibilidades de escolha. Ou ele escolhe negar e viver, ou ele escolhe não negar e morrer. Existe a escolha, mas a pessoa vai dizer, mas porque estava com a arma na cabeça, acabou sendo obrigada a dizer que eu nego Jesus. Então ele nega, mas em contrapartida ele perde. Agora, o diabo não pode obrigar você a pecar. Você pode ser induzido, seduzido por ele, porque está dá lugar, mas você só vai pecar se você tomar a decisão de aceitar a proposta dele. Ninguém está isento de tentações, ninguém. Mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Tem as referências bíblicas, tá? A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Romanos 6, 12 e 13 diz, não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Que parte pode ser? Olhos, boca, mãos, pés, ouvidos, órgãos genitais. Você entendeu, né? O que é os órgãos genitais do homem e da mulher, né? Você não pode entregar isso para a satisfação dos desejos pecaminosos. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Uma vez que você está em Cristo, você recebeu poder para dizer não ao pecado. Mas você precisa cultivar relacionamento com Deus, senão você vai enfraquecendo espiritualmente e vai dizer sim para o pecado. 3. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Como vencer as tentações? Relacionamento com Deus.
Resposta: como vencer as tentações? Relacionamento com Deus. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, indo para o templo, aprender a palavra lá também, não só tendo seu devocional em casa. Relacionamento com Deus. O caminho para o cristão, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. E um detalhe. Pare de achar que você, por suas forças, na força do seu braço, pode dizer, não, eu não vou pecar, eu não vou fazer, não vai acontecer. Aí, você tem que se voltar para Deus e pedir força. Senhor, me ajuda. Vai ler Salmos. Leia o livro de Salmos completo. Tire uma hora, comece a ler o Salmo. Vai ver como é que os salmistas falavam. Senhor, não me deixa pecar, não me deixa transgredir. Vamos fazer até melhor? Leia só o Salmo 119, por enquanto. Leia ele inteiro. 1, 2. Pastor, são 176 versículos. Tá bom. Leia. Leia. Você vai ver quantas vezes o salmista diz, Senhor, me instrui na tua palavra, me ensina os teus caminhos, não deixa que eu venha pecar, não deixa que eu venha ceder. É isso que você vai ter que fazer. Orar a Deus e pedir a Deus para te guardar. Principalmente nas áreas que você já detectou que você tem fraqueza. Eu dou às vezes algumas ilustrações. É a ira, é a parte dos pecados sexuais, é falar da vida dos outros, fofoca, fazer fofoca da vida dos outros. Senhor, não deixa eu fazer fofoca não, Senhor. Não deixa eu falar da vida dos outros, não, me ajuda. Eu sei que isso é uma fraqueza, eu sei que isso acompanha inclusive outras pessoas que eu conheço, mas eu peço ao Senhor, me ajuda. Não acho isso normal não, natural não, tá? Jesus fez uso de figura de linguagem e de modo hiperbólico, uso de linguagem exagerado. Uma hipérbole é uma linguagem exagerada para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para fora, para longe de ti, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação, cortar o braço, cortar a mão, dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, ou seja, uso figurado, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não haja instrumento, para que não seja instrumento do pecado. Então o uso metafórico é cortar? Não. É só falando para você entender, mas não é cortar. É por isso que quando você estuda a Bíblia, você tem que fazer uma coisa chamada correlação. O que a Bíblia como um todo fala sobre esse assunto que eu estou lendo aqui? Existem outros lugares na Bíblia que manda cortar a mão? Cortar o pé? Arrancar o olho? Não. Então isso aqui é uma palavra figurada, irmãos, em nome de Jesus, tá? Gálatas 5:24, Tito 3, do 3 ao 5. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio do pecado. E é outra coisa. Da onde procede as coisas? Do coração. Cortar uma mão adianta o quê? Nada. Cortar um pé adianta o quê? Nada. Arrancar um olho adianta o quê? Nada. Porque tudo vai estar na mente. Você vai continuar pecando na mente do mesmo jeito. Ainda que não peque, ainda que não faça fisicamente, você está fazendo mentalmente. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Que atitude de sacrifício é essa? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso quer dizer? Eu estou entregando a minha vida como um sacrifício. Eu sou do Senhor. Então eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É isso que precisa ser compreendido. Então é um sacrifício, é uma renúncia. É a mortificação do nosso eu. Vou explanar e interpretar o ensinamento de Jesus assim. Se o seu olho o faz pecar, porque a tentação o assola através dos seus olhos, tá vendo aqui a questão da fraqueza que eu disse da natureza? Tem pessoas que são assoladas através dos olhos. Tem pessoas que são assoladas através da língua. Tá entendendo? Então são as fraquezas que vêm, né? Tem pessoas que são assoladas através das mãos, tá? Então os objetos que você vê, então arranque os seus olhos, ou seja, não olhe. Não olhe. Se você já sabe que se você começar a olhar para uma coisa, você vai começar a desejar aquilo, não olhe. Ah, pastor, mas o primeiro olhar é inevitável. Tá bom, viu a primeira vez? Eu não posso ficar olhando. Sai, vai para outro lado. Sai daquela cena. Comporte-se como se você realmente tivesse arrancado seus olhos e tivesse jogado fora. E estivesse agora cego e sem poder ver os objetos que anteriormente o levam a pecar. Isso aqui é apenas para dizer para você, se comporte como?
não é arrancar os olhos. Repito, se a sua mão ou o seu pé o fazem pecar, porque a tentação o assola através de suas mãos, coisas que você faz, ou de seus pés, lugares que você visita. Olha só que coisa maravilhosa, não entendeu aqui agora? Olho, coisas que vê. Mãos, coisa que eu faço. Pés, lugar que eu vou. Então corte-o fora, isto é, não faça, não vá. Comporte-se como se na realidade você tivesse cortado e jogado fora seus pés e suas mãos e estivesse agora aleijado e sem poder fazer as coisas ou visitar os lugares que anteriormente o levavam a pecar. Este é o significado de mortificação da carne. Deu para compreender agora? É tudo figurado, mas tem uma atitude. Não olhe, não faça, não vá. Guardou? Não olhe, não faça e não vá com os pés. Se vai te levar para a tentação, se vai te levar para o pecado, não faça. Não olhe, não vá. Síntese do tópico 2. O que procede do coração e permeia o pensamento do homem determina seu comportamento. Você está gostando do conteúdo da aula de hoje? Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like. Não deixa de dar o like aí, tá bom? Comente de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. O que você está achando dessa aula, tá bom? E também compartilha lá na sua rede social, que é importante que você venha compartilhar lá na sua rede social. E eu quero aproveitar e lembrar você. Na descrição do vídeo você pode descer e vai ter lá, faça download. E aí você pode clicar, vai ser levado para o meu site, você desce mais um pouco a página lá, tem o botão para você fazer o download do esboço e também o download do slide em PDF. Ou... Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Se você desejar ser membro apoiando o Ministério de Ensino, semeando no Ministério de Ensino, o link está na descrição aqui, seja membro. Caso não, você pode continuar baixando gratuitamente os PDFs, só não vai ter o slide em PowerPoint, mas você pode baixar gratuitamente aí os PDFs, tá bom? E continuar orando pela minha vida. E uma coisa que eu quero dizer para você, você que é professor que está assistindo a aula, não é fácil não. Você tá vendo aqui, ó, como eu comecei a aula, você tá vendo aqui, ó, como é que tá? Tá quente, é assim mesmo. Tem esforço, tem sacrifício, tem luta. É difícil? É difícil. Mas em nome de Jesus a gente chega lá para a glória de Deus, tá bom? Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos lá, tópico 3 para encerrar a lição de hoje. A indissolubilidade... Olha, enrolou a língua, vamos lá? A indissolubilidade do casamento. Vamos lá, o casamento na perspectiva bíblica. O que fazer para que o casamento seja para sempre? O casamento, uma união indissolúvel. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis 1, 28 e 2, 24. Até porque quem instituiu o casamento foi o Senhor. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem, não adulterarás, porque aí, assim como Deus não queria ser trocado por outros deuses e ele era só, absoluto na vida de Israel, assim também o marido é só para a esposa e a esposa só para o marido. Êxodo 20, 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Né? Eles se tornam uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida
que apresenta, Cândida é que apresenta pureza e inocência, que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Quando nós estudamos o papel do marido, nós vamos ver que dentro do papel, o marido deve se sacrificar pela sua esposa. Você vai aprender isso. No casamento, o casal é um. Ele é um. Uma união física, uma união emocional, uma união espiritual. Então, uma união física, uma união emocional, estão ligados fisicamente, estão ligados emocionalmente, estão ligados espiritualmente. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal, porque o título da lição é o casamento é para sempre. Então, o que fazer? Como é que se consegue isso? Porque vendo tantas pessoas, aí no mundo é moda. Se casa 3 meses depois está se divorciando. Eu já ouvi casos de contar no cartório que a pessoa já vai colocar os papéis para correr da entrada no casamento perguntando: tá, mas se for o caso de desfazer do casamento, como é que faz? Como é que se faz para descasar? Então ele já pensa em casar pensando em se separar. Então no mundo que está dessa forma, como ter um casamento para sempre? Porque isso passou a ser algo que tem que ser buscado e entendido. E eu tenho a dizer uma coisa com muita tristeza. Nós, pentecostais, deveríamos nos preocupar um pouco mais com as famílias. No sentido de ter um departamento de família na igreja. Tem igrejas que tem, mas tem muita igreja que não tem. Um departamento, pessoas responsáveis, ainda que seja o pastor da igreja. Se ele acha que somente ele tem condição, conduta para isso, que seja ele com a esposa dele, não há nenhum problema. Mas ter um departamento de família que atenda as famílias com problema, que tenha palestras, que tenha seminários, que tenha eventos de família para preservar também aquela questão assim de antecipar os problemas. Porque é muito comum, quando chega no gabinete um casal para conversar, uma esposa ou um marido, a coisa está praticamente sem solução. Então precisa haver a preservação. É preciso antecipar aquilo que pode vir causar um dano total ao casamento. Não tem prevenção contra o câncer de mama, prevenção contra o câncer de útero, prevenção contra o câncer de próstata. Tem que ter a prevenção. O ensino previne isso. Mostra como o casal deve se comportar, mas aí não tem ensino. Não tem departamento de família. Não se trata. Outra coisa, as pessoas estão entrando no casamento sem saber o que é um casamento. Não sabe. Os jovens não são treinados para poder aprender. A igreja precisa tratar disso. Um departamento de família, de quando em quando, ele vai trazer uma palestra para falar o que é um casamento e chamar os solteiros. Vem. Tudo que é solteiro. Não é nem voltado para casal, não. É para solteiros. Para eles aprenderem o que é um casamento. Porque vai ter gente que vai chegar e vai falar assim: ah, eu não vou casar agora não, ainda não estou preparado. Ah, eu não vou casar agora não, aí não tô preparada. Mas fica aquela pressão. Você já tá com 25. Você já tá com 28. Você já vai estar com 30. Vai ficar, desculpa o termo aqui, tá? Vai ficar pra titio. Vai ficar pra titio, titia. Que isso? Então precisamos, não adianta nada apressar um casamento sem ter nenhuma estrutura. Sem ter nenhum preparo pra isso. E quem tem que dar esse preparo? A igreja. Ué, não é cristão? Não é segundo os moldes bíblicos? Não é segundo o que está na palavra? Então, se é segundo o que está na palavra, quem tem que ensinar é a igreja, não é o mundo que vai ensinar. Aí tem gente que diz: mas eles têm que saber. Tem que saber por quê? Quem tem que ensinar é a igreja. Então, é com tristeza que eu digo isso. Falta-se um cuidado com o departamento de família em algumas igrejas. E aí, o problema é total. E quando vai para o gabinete, o incêndio já está numa proporção que às vezes não tem recuperação. Infelizmente, pastor, não tem recuperação de que jeito? O pastor não consegue mais, porque a coisa está gravíssima. Mas se tivesse um ensino sistemático, constante, adequado, aquilo ia quebrando aqueles pensamentos que vão nascendo na cabeça do marido, na cabeça da esposa. Ele ia pensando, refletindo, meditando. Então, prevenção é a melhor coisa, tá? O casamento deve ser construído com base em respeito, certo? Tá? Vamos aqui, ó. Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir, tá? O que fazer para que o casamento seja para sempre? O casal que vive uma vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união.
quando diz a mais bela e perfeita união, não está dizendo que o casamento é uma coisa perfeita e que não vai ter problema. Porque esse é um outro problema que se tem. Muitas mulheres entram no casamento achando que casamento é conto de fada e muito homem entra no casamento também achando que é uma coisa que só vai ter coisa boa. O casamento é uma coisa boa. Claro, porém tem coisas difíceis para se atravessar. Ele não é construído através só de risos. Ele é construído também através de lágrimas. Tá? Tem problemas, tem dificuldade. E as pessoas têm que ter consciência disso. Tá? Ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito. Eu tenho que respeitar a minha menina princesa, a minha esposa. A minha esposa precisa me respeitar. Amizade. O casal tem que ter amizade. Eles são amigos também. Tem que confiar um no outro. Que história é essa que você não pode confiar no seu marido? Que história é essa que você não pode confiar na sua esposa? Às vezes o marido não se dá aquele padrão de ser confiável. A esposa não se dá o padrão de ser confiável. Quantos obreiros têm um problemão em relação às esposas? Porque se ele, sem querer, soltar alguma coisa que não poderia soltar, ela comenta. E aí, ele fica na prova. Por quê? Porque o assunto que ele está comentando é um assunto que não poderia ser comentado. Porque, de repente, foi tratado num lugar onde ele não poderia falar. Aí ele acaba contando para a esposa e pronto, a esposa espalha para todo mundo. Tá vendo como é uma só carne? A consequência vai vir para os dois. O marido vai ser pego por causa disso. Ou ao contrário. Então tem que ter amizade, tem que ter confiança. Bom tratamento. O marido precisa tratar bem a sua esposa precisa tratar bem o seu marido. Carinho, tempo para os dois, dignidade. Precisa ter dignidade no casamento. Que alguém... eu tô fazendo a obra, eu tô por conta da obra. Eu quero dizer uma coisa para você. Numa escala, presta atenção nisso aqui. Primeiro vem Deus, depois vem a família e depois vem a igreja. Eu sei que tem gente que vai ouvir eu falar isso aqui e não vai concordar, mas eu provo isso na Bíblia. Primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem a igreja. A igreja é constituída de família. Eu quero ver ter igreja sem família. A igreja não é nada sem a família. Por isso Deus construiu a família primeiro. Quem foi constituída primeiro? A igreja ou a família? Mas a igreja foi constituída na mente de Deus. É sim, 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 sim. Tá bom. Em Cristo, sim, 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 sim. Concordo com você plenamente. Mas fisicamente quem foi construída primeiro? A família. A igreja é constituída de família. Então não adianta você se entregar à obra e abandonar sua família. E dizer que está na obra. Larga a família para lá e vai fazer a obra. É por isso que tem casamento destruído. E é por isso que tem índice grande também de divórcio por causa disso. Porque tem pessoas que esqueceram que são casados e querem viver só para fazer a obra. Maridos, esposa. Quantos maridos viajando para cima e para baixo aí para pregar e a esposa tá sozinha com os filhos em casa? Muitas delas são vencidas. E eu não tô aqui abonando essas irmãs não, tá? São vencidas pelo abandono, pela carência e acabam se entregando a um relacionamento extraconjugal. O marido não conversa, o marido não dá assistência e acaba o pecado entrando. Falta de quê? De vigilância dos dois. Entrou a falta de vigilância, tanto do marido como da esposa, como também mulheres que vivem por aí fazendo a obra para cima e para baixo, não tem tempo para dar atenção pro marido, não deixam a comida do marido pronta, não fazem nada, não ligam para nada. O que isso vai causar? Problema. Tudo baseado nisso aqui. Dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. Espiritual, tá? Porque Deus colocou o marido como líder, mas ele não é um ditador. Ele não está ali como um controlador. E na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, não fora. Tratada pela Bíblia como algo digno. Hebreus 13:14. Sexo dentro do casamento não é pecado. Tá? Entenda isso. Estou falando sexo da forma correta, não é pecado. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios. Então, você já entendeu o que é sexo da forma correta. Sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Tá?
aí já era, né? A sua libertinagem nesse caso. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. O cristão não pode ser viciado em relação sexual. Quando fala isso, as esposas ficam felizes. A maior parte delas. Isso quer dizer que ele não pode achar que a vida conjugal é apenas relação sexual de maneira exagerada e sem limite. E quem vai reclamar mais disso em relação aos maridos vai ser as esposas. Apesar que tem esposas que têm bastante desejo também. Mas, na maioria das vezes, são os homens. Então, as esposas vão ficar felizes com essa parte. Mas calma aí, que não acabou, não. Porém, devemos também levar em consideração que o desejo sexual varia de pessoa para pessoa. Isso aqui é uma coisa muito interessante. E isso não tem nada a ver ou nenhuma relação com demônio. Então não é porque uma esposa que tem menos desejo sexual e o marido tem mais que ele tem demônio. Ou não é porque o marido tem menos desejo sexual e a esposa tem mais, eu tô falando de forma equilibrada, tá? Que ela tem demônio. E é muito visto isso. Ah, é diabo. Diabo? Não é diabo, é o desejo, tá nele, tá nela. E aí? E aí como é que vai resolver isso? Como resolve isso? É importante saber disso para não rotularmos nosso cônjuge de viciado em sexo, nos baseando em nosso desejo sexual. Nós não somos o padrão. A gente teria que estudar para entender qual é o padrão e irmos aprender que isso varia de pessoa para pessoa. Agora, é claro, tudo dentro de um equilíbrio. Por isso, o casal precisa chegar a um acordo em relação à frequência sexual que seja bom para ambas as partes. É dever de todo cristão manter um relacionamento sexual saudável com seu cônjuge para que o diabo não os tente. Durante muito tempo não pôde se falar de vida sexual. Na igreja isso aí era um absurdo, isso aí era uma coisa terrível. Agora não fala de vida sexual e o sexo é realizado fora do casamento. Porque não se ensina. Então tem que se ensinar. Porque ou ensina ou o diabo vai ensinar. E ele vai ensinar a errarmos diante de Deus. Então precisa haver vida sexual no casamento, um sexo saudável? Precisa. É por isso que o comentarista colocou e eu estou explicando. O pastor Hernandes Dias Lopes, de uma forma bem humorada, apresenta uma sugestão para resolver essa questão de quantas vezes semanal, por exemplo. Digamos que para a esposa seja suficiente uma relação por semana. E para o marido, 3 relações por semana. Então nós temos 4. 1 mais 3, 4. Agora a gente divide por 2 e temos o valor de 2. O resultado, nesse caso, pode ter chegado a um acordo que eles podem ter 2 relações semanais. É uma forma de resolver o problema, o impasse. Que a esposa quer 1, o marido quer 3. E aí, quem ganha? Se a esposa for do jeito dela, o marido se sente ofendido porque a mulher fez do jeito dela. Se o marido fizer do jeito dele, a esposa se sente pressionada porque foi por causa do marido. Então junta. Soma, não é uma só carne? Soma. E aí divide. Talvez, tá? Possa chegar a um acordo. É uma possibilidade. O pastor Cláudio Duarte costuma afirmar em suas palestras para famílias que Deus fica muito chateado com quem faz sexo fora do casamento e também com quem não faz sexo no casamento. Aqui tá falando de sexo no sentido de relação sexual, tá? Isso é uma realidade que precisamos considerar. Pastor, como é que o senhor quer que o meu marido possa ter relação sexual se ele vive me ofendendo? Aí já é um outro caso. Não dá para tratar disso aqui, mas a gente está falando de uma regularidade de vida sexual. Quem sabe na palestra Investimentos para um Casamento Saudável, a gente possa tratar disso e aí você vai entender isso melhor, tá? O único lugar onde o ato sexual não é pecado é dentro do casamento. Então, se você está casado e não tem relação sexual, e o único lugar para se ter relação sexual é dentro do casamento, tem um problemão agora, tá? Então, se casar envolve também a responsabilidade, é papel. A esposa tem o papel e o marido tem o papel de praticar o ato sexual, realizar o ato sexual dentro do casamento. E é por isso que eu quero lembrar você mais uma vez aqui, tá? Em relação à palestra para casais, investimentos para um casamento saudável, tá? Gravada em vídeo, eu vou liberar ela em vídeo, tá? O conteúdo é compromisso, papéis, comunicação e colheita. Vou falar sobre isso. Dentro dos papéis eu também vou falar da vida sexual, tá? De uma forma assim geral, mas eu vou falar.
Está interessado ou interessado? Então deixe nos comentários o seguinte: eu quero ter acesso a essa palestra. Porque não adianta eu publicar uma palestra, sentar aqui, gravar a palestra para no final não ter pessoas que estão interessadas. Então realmente eu quero contribuir, eu quero ajudar, mas a pessoa precisa estar interessada. Fique atento. Darei maiores informações na aba Comunidades do meu canal. Já mostrei ali o que é a aba Comunidades, ali tá as 2 setinhas, tá bom? De repente eu posso até deixar alguma orientação a mais na descrição do vídeo, porque esse vídeo está sendo gravado no dia 6 de abril, mas ele só vai ser, a aula em si vai ser ministrada no dia 1 de maio de 2022. Então até lá, de repente, pode ter alguma novidade que eu coloque aí na descrição do vídeo para você, tá bom? Então é só para você não se esquecer aí da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Casamento, uma união indissolúvel, para finalizar. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. A vontade de Deus é que ele seja permanente. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar. Calma que eu já vou te explicar o que é um exegeta, tá? Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas 2 escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. Então a primeira escola dizia o seguinte: se houver adultério, pode ter divórcio, pode ter novo casamento. Na segunda, eles destacavam o seguinte: qualquer coisa que fizer que desagrade o marido, ainda que seja uma comida salgada, pode ter divórcio, pode ter novo casamento. Aí o comentarista diz o seguinte: contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, para sempre, atentando para o princípio de tudo. Indo lá no início, não se baseando pelas escolas da época judaica. Porque o certo é voltar lá onde Deus começou tudo. O que o comentarista deixa claro aqui é que nunca devemos priorizar a legalização do divórcio. De forma nenhuma, nunca. E sim usar de todos os meios para fortalecer o casamento. Afinal, os exegetas, são estudiosos das escrituras na área de interpretação bíblica, que é a área que eu amo estudar. Interpretação bíblica, tá? Por isso aqui tem o expor das escrituras. Entendes tu o que lês? Então, alguns desses que querem provar a legalidade do divórcio poderiam empenhar mais esforços para fortalecer o casamento em vez de ficar ali debatendo para provar a legalidade. O divórcio é legal, tá? Não. Trabalha em cima do casamento. Trabalha só em cima do casamento. John Stott nos deixou em seu livro Contra a Cultura Cristã, eu digo deixou porque ele já partiu, algo bem interessante sobre esse assunto. Sobre essa questão aí de falar mais de casamento e menos de divórcio, ou falar mais de divórcio e menos de casamento. Olha o que ele diz. Portanto, falando pessoalmente como pastor cristão, e aqui há uma observação. Por ele ser um pastor, ele se preocupava com o bem-estar das ovelhas. Às vezes um estudioso ele não é pastor de igreja. Então ele não tem a responsabilidade nos ombros dele em relação à vida das pessoas. Então ele fala sem ter essa responsabilidade. Mas o pastor de igreja, ele tem uma grande responsabilidade sobre os ombros dele. Seja ele dirigente de filial, de congregação ou pastor presidente. Então ele tem que ter muita cautela com o que ele vai sair por aí ensinando. Eu tô aqui com uma grande responsabilidade nas minhas costas. Eu tô ensinando aqui dentro do meu canal, onde centenas ou até milhares de pessoas podem assistir. E eu tenho que ter muito cuidado com o que eu tô falando. Então olha o que John Stott diz. Portanto, falando pessoalmente como pastor cristão, sempre que alguém me pede para conversar sobre divórcio, já há alguns anos, ele fala isso enquanto estava vivo, é claro, né? Já há alguns anos me recuso firmemente a fazê-lo. Adotei uma regra, não falar com ninguém sobre divórcio, sem antes falar sobre 2 outros assuntos, isto é, casamento e reconciliação. Você quer falar sobre divórcio? Ele falava. Primeiro deixa eu falar com você um pouco sobre casamento e reconciliação. Olha que estratégia. Às vezes uma discussão desses tópicos, ou seja, casamento e reconciliação, torna desnecessária a outra, falar sobre divórcio. Porque eles são convencidos, não vamos divorciar não vai levar a lugar nenhum, não vai solucionar esse problema, nós estamos aqui para continuar juntos. Eles chegam a um acordo.
Porque tem que chegar a um acordo, né? Para poder continuar, vai ter que ter acordo. Finalmente, apenas depois de se ter compreendido e aceitado o ponto de vista divino do casamento e o chamamento divino à reconciliação, então ele leva tudo para a conta de Deus, ponto de vista divino, chamamento divino à reconciliação, tá? É que há a possibilidade de se criar um contexto dentro do qual se possa falar com tristeza. Ele está dizendo que só falaria sobre divórcio em última situação sobre divórcio. Ele está falando de falar. Ele não está falando de legalizar, de abonar. Ele está dizendo que a prioridade é o quê? Casamento e reconciliação, casamento e reconciliação, casamento e reconciliação. O divórcio está lá no último lugar da fila, no final de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E mesmo assim ele está falando de falar. Acho que esse princípio de prioridade pastoral, ele dizendo, é coerente com os ensinamentos de Jesus. E eu também acho. Acho muito. Concordo com ele, né? Concordo com ele na fala dele, muito. Porque tem que se tratar primeiro de casamento e reconciliação. O divórcio está lá no último lugar da fila. Falar do divórcio é lá no último lugar da fila. Ele nunca vai ser prioridade e ele nunca deve ser legalizado. É justamente por isso que o intuito da lição de hoje é fortalecer o casamento e não regulamentar o divórcio. A lição está regulamentando o divórcio. Pelo contrário, está fortalecendo o casamento. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar de divórcio. Quero deixar isso claro aqui, o comentarista ele é sensível nesse ponto. Sempre é dolorido falar de divórcio, porque quando ele está falando aqui de divórcio, ele sabe que algumas pessoas já passaram por isso. Visto que já se trata da destruição de um casamento. Ele não está falando só do que pode vir, ele também fala do que sabe-se. Porque é dolorido falar de divórcio. É claro, preste atenção aqui, que não podemos desconsiderar que existem pessoas que passaram por tal situação e sabem quantas marcas levam por causa disso. Situações que já estão definidas. Acredito eu que algumas delas podem dizer o seguinte: façam de tudo para não seguir por esse caminho, pois independente dos motivos, que são vários, muitas são as consequências e a dor que nos acompanha por toda a estrada, ou seja, por toda a caminhada cristã, porque vai ficar aquela marca. Ela é uma divorciada. Ele é um divorciado. Está casado, mas é divorciado. Se divorciou uma vez na vida. Vai ser sempre visto como alguém marcado ou como alguém marcada. É isso, vai acontecer. Então, tais pessoas talvez dissessem isso. Então, não estamos aqui para tirar pedras e, como disse o pastor, agravar mais a dor ainda. E estamos falando de uma situação que já passou, tá? Deixa isso muito claro aqui. Até porque durante todo esse trimestre estamos descobrindo que cometemos muito mais pecados do que imaginávamos. Ou seja, tem gente aí que está cometendo adultério e não largou a esposa. E vive desejando a mulher que não é dele. Tem gente aí cometendo assassinato à vontade. Odeia o irmão, não fala com o irmão, detesta o irmão. É assassino. A Bíblia diz na lição 4. Estuda a lição 4 que você vai ver. É assassino, precisa se consertar. Então como é que pessoas fazendo isso podem atirar pedra em outras? Então aqui não é uma questão de ficar atirando pedra um em outro. É a questão de mostrar que o casamento é para sempre, que tem que se ter cuidado com a cobiça, que tem que se ter cuidado com a questão da mão, dos olhos, dos pés, no sentido de tira, né? Não faça, não olhe, não vá. E preservar o casamento, tentar a todo custo. É isso que é a intenção da lição. Porém, como servos de Deus, precisamos viver o que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritual, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Sabiamente, o comentarista encerra afirmando mais uma vez do que a lição trata.
casamento é para sempre. E talvez alguém diga assim, é isso mesmo? Quem já fez alguma coisa e seguiu por um caminho e está carregando as marcas, isso nunca vai acontecer comigo. Cuidado. Só tenho um alerta para dizer para você. Cuidado, não confie em você, confie no Senhor. Esteja humilde no Senhor. Porque Pedro também disse, eu nunca vou te negar. Então, não se ache melhor do que ninguém, não. Se você tem conseguido levar seu casamento e graças a Deus nunca passou e não vai passar por um divórcio, glórias a Deus por isso. Mas não se gabe por causa disso, não. Porque não é você, é o Senhor que vai te dando força. Porque se você confiar nas suas forças como Pedro confiou, você vai naufragar. E não é isso que Deus quer nem de mim, nem de você. Síntese do tópico 3. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel. Você gostou do conteúdo da aula de hoje? Então, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, tá bom? E comente de que lugar do Brasil você está assistindo, porque isso é muito importante. E o que você está achando dessa aula de hoje? Eu disse para você que a aula ia ser hoje um pouco mais longa, porque não tem como. Falar de família, de casamento é muito difícil em pouco tempo. É claro que você não vai conseguir levar isso para sua classe inteira, mas você vai ter um bom subsídio para isso, tá? Deixa eu deixar só mais um anúncio. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Se você deseja fazer o curso livre de teologia, clique no link aqui, tá bom? E você vai se inscrever no módulo grátis. Se você gostar, você vai poder se tornar aluno, vai valer a pena, você vai ter um conhecimento bíblico aí, em nome de Jesus, tá bom? Conclusão. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção, aqui que está um porém, né? Mas, esse mais, né? É uma condição, mas sua construção depende de uma vivência com Deus. Relacionamento com Deus. E um relacionamento marcado pelo amor. A Deus e ao cônjuge. O casamento não é constituído de pessoas rivais. Viver sobre o mesmo teto requer disposição de comunicar, amar e ajudar. É uma cooperação. O convívio no casamento debaixo da perspectiva do amor cristão é o antídoto para o fracasso no casamento. Nesse caso, para o divórcio. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio, tá? Você precisa buscar outra solução. E por isso que eu disse que o ensinamento preventivo ajuda muito. Os cônjuges devem agir com uma boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria, sacrifício, porque tem vezes que você tem que abrir mão. Quando nós fizemos o curso Casados para Sempre, houve uma lição que falava sobre a questão de aprender a ceder. O casal tem que aprender a ceder. Eu não posso levar tudo no ferro e fogo. Tem horas que eu posso estar certo e que eu vou precisar ceder. No casamento, você ou escolhe estar certo ou escolhe ter paz. Você escolhe o que você quer. Paz, harmonia dentro do lar ou tá certo. Se você é aquela pessoa que faz questão de estar certo em tudo, você vai ter sérios problemas no seu casamento, tá bom? Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia. Porque sem harmonia no lar, a casa se torna uma coisa muito difícil, com a presença de Jesus. É desejo de Deus que o casamento dure até que a morte separe o casal. E é pensando nisso que, mais uma vez, eu faço para você aí, falando para você sobre a palestra para casais e investimentos para um casamento saudável, tá bom? Vai ser gravado em vídeo, o conteúdo é compromisso, papéis, comunicação e colheita. E, se você está interessado, você deixa um comentário aí nessa lição, dizendo que você está interessado nessa palestra, para que eu possa saber que é um número expressivo que está interessado, para que eu possa falar com vocês aí na aba comunidade. Então se inscreva no canal, se inscreva, não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações, é grátis para se inscrever no canal, para que você tenha maiores informações. Talvez pode ser que até essa aula chegar a data dessa aula de ser ministrada, que é no dia 1 de maio de 2022, essa lição de hoje,
pode ser que na descrição tenha alguma informação também sobre essa palestra, tá bom? Mas de qualquer maneira, fique de olho na aba Comunidade, que é essa aba aí onde essas duas setinhas estão apontando para você. Então, nós vamos aqui chegando ao final da nossa aula. Vamos espiar qual é a próxima lição. Lição 6, 8 de maio de 2022, expressando palavras honestas. Vai ficar complicado. Essa lição também vai dar o que confrontar a gente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Confesso que essa aula, Pai querido, é uma aula densa, é uma aula grande. Eu espero que as pessoas que puderam ficar até o final sejam agraciadas, abençoadas. Abençoa os professores, abençoa os alunos. Abençoa aqueles que não te servem ainda, que possam aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado por conseguir, Pai, gravar mais essa aula. Cada aula que eu gravo é mais um desafio, Pai querido, que é rompido, é alcançado. Porque não é fácil, Senhor. Tu sabe que não é fácil. Essa aula, Senhor querido, Senhor amado, é uma grande responsabilidade ensinar pessoas, Senhor. Porque eu vou ser, Pai querido, cobrado sobre aquilo que eu ensinei. Então, que eu possa ensinar a verdade da Tua palavra e que o Senhor possa fazer-nos entendê-la para que venhamos cumprir em nome de Jesus. Eu espero que essa aula tenha falado profundamente ao seu coração. Eu espero que você não saia daqui com nenhuma dúvida, tá bom? E que o Senhor possa te dar clareza de tudo. Eu estou deixando aqui vídeos para que você possa assistir, não esqueça aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD comentada online, se assim o Senhor nos permitir.